Para falar sobre esse novo cenário político pós-eleições, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Amanhã o doutor em Direito Econômico e Político pela Universidade Mackenzie de São Paulo, Eduardo Macedo. Ele é advogado, professor de Direito Constitucional da UNIT. Além disso, durante 4 anos foi o juiz do TRE. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral Amanhã, aqui na TV Atalaia, TV dos Sergipanos. Bom dia, Tamires, e bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. A gente estava falando agora há pouco sobre a renovação na Câmara dos Vereadores. Apenas 9 daqueles parlamentares que estavam no poder foram reeleitos e a gente tem aí uma renovação. O que isso representa? As aspirações populares, elas estão num clímax e numa situação, Tamires, de insustentabilidade. O cidadão entende que tudo passa pela política, ou seja, a realidade do cidadão necessariamente ela passa pelo embate político e passa pela participação ativa na sociedade, nesse campo de batalha, que é realmente a disputa partidária. Então, vemos que as aspirações elas estão sendo transmitidas e direcionadas a certos candidatos que representam um segmento da sociedade. Então, temos aqui em Aracaju uma conotação de que estamos com eleições distritais, ou seja, cada distrito, cada bairro está elegendo o seu representante e aproximando a política de si para que possa cada dia mais cobrar e interagir com aquele seu representante para tentar buscar uma solução para aquele problema que lhe aflige diariamente. É problema de rua, é calçamento que não está presente, é iluminação. Então, a eleição municipal, ela é o palco, é o terreiro da minha casa, onde eu posso me degladiar de forma mais direta com aquele meu representante ou com aquele que se propõe a me representar durante 4 anos. Nas eleições deste ano, a gente percebe uma força maior da mulher na política. A Câmara, que tinha uma mulher representante, agora vai ter aí 4 mulheres ocupando cadeira. O que isso representa? A atuação da mulher que começa a ocupar também os espaços de poder. Em primeiro lugar, o legislador houve por bem criar um sistema de cotas, né, para que necessariamente, por força de lei, a mulher passe a ocupar o seu espaço de poder. Ora, se na minha casa, quem detém o poder é a minha mãe, aí depois, quando casa, quem detém o poder é a esposa, né? Então, literalmente, a mulher é a força motriz da sociedade. É a mãe, é a Maria das Dores, né? É aquela que sofre pelo filho, é aquela que tenta manter a família unida. Então, nada mais natural que ela ultrapasse essas barreiras do lar e da casa e também tenha uma atuação política muito forte para tentar fazer a diferença. Então, os 30%, né, que é o mínimo possível para que os partidos efetivamente tenham nas suas bases lá a representatividade, ela também vem com outro sistema de cota para negros também. Então o TSE decidiu que aquele valor que é destinado à campanha política, que são os recursos de campanha, também 30% sejam destinados à participação feminina para fortalecer esse trabalho. Agora eu quero falar contigo sobre violência eleitoral. No país, aproximadamente 25 candidatos a prefeito foram assassinados este ano. Aqui em Sergipe, a gente não tem registro confirmado de assassinato, mas a gente percebe agressões, campanhas um pouco violentas, principalmente no interior do estado. Como o senhor avaliou esse comportamento? Felizmente, o cidadão e a sociedade de forma geral, Tamires, está entendendo que temos que viver de forma ordeira e respeitando a lei. Então, a lei existe para todos e não se concebe mais, em 2020, no século XXI, que a violência, por si só, ela venha para o embate do campo da política. Tivemos um incidente em Itapuranga, que algum assessor de um candidato lá disse que teria sido alvejado com 30 tiros durante a madrugada, na sua residência, com a família. Mas o fato é que o TRE aqui em Sergipe recebeu dos juízes do interior vários pedidos de reforço de força federal para as eleições, né? Então o tribunal entendeu que o momento ainda não é propício, né, para que venha força federal para Sergipe, para garantir o exercício do voto e amanhecer lindo como amanheceu o dia de hoje, com a renovação da cidadania e vivendo no Estado democrático de direito. Mas isso acontece, Tamires e ouvintes, e todos que nos acompanham, porque é uma eleição que fala mais de perto com a gente. Né? É o campo da disputa do meu candidato a prefeito, do meu parente a vereador. Então, como ela fala mais de perto para a gente, então os ânimos se acirram, né? E, na verdade, nós não temos ideologia política ou partidária. Nós temos paixões por pessoas, né? Meu candidato, minha candidata. Então, a ideologia, o partido, nesse momento, fica de fora.
Vale o sentimento e aquela proximidade que eu tenho com um determinado candidato. A compra de voto foi o crime eleitoral mais registrado. Como o senhor avalia essa realidade infeliz ainda politicamente no país e aqui em Sergipe? É lamentável, né? É lamentável que, infelizmente, o eleitor não tem a compreensão de que o voto não tem preço, né? O voto tem consequência. Então, não é justo, né, você vender o seu voto, vender o seu mandato de 4 anos, a sua opção de mudança e de fixar na projeção de solução de problemas da sociedade através do comércio do seu voto. Então, é uma prática que o eleitor ainda, né, é conivente, né, porque nesse caso ele também está cometendo um crime, porque ele é o sujeito passivo, aí ele está sendo comprado. Mas, em verdade, o que a gente percebe, sabe também, isso é que, embora eu receba a quantia para votar em alguém, eu, por trás, faço a minha vontade e exerço a minha manifestação de voto diferente daquilo que eu fui comprado. Mas as pessoas ainda não têm essa maturidade para subverter esse ato ilícito que é da compra e da venda do voto. Lamentavelmente, principalmente em umas cidades menores do interior, a necessidade financeira e econômica da família é tão grande porque o Estado, né, Brasil, governo, não consegue chegar perto para suprir o mínimo que aquela família precisa. Embora tenha os programas sociais para fazer a suplementação do Bolsa Família, essas coisas, ainda assim a necessidade é grande, o desemprego graça naquela família, né, não se tem o meio de sobrevivência e o cidadão, aquela família entende que é um momento de ir à forra e buscar o que lhe pertence de direito, né, que é buscar uma alternativa, pelo menos nesse momento, de passar um mês, 2, com algum dinheiro no bolso, né, através do comércio do voto. Mas, no fundo, né, ele deveria entender que isso aí compromete a integridade do voto, compromete o processo eleitoral e é uma maneira de fraudar a eleição. Porque ali não está a manifestação legítima do cidadão, do eleitor, né? Ali está um comércio de um ato ilícito que frauda a eleição e leva a uma consequência nefasta durante 4 anos. Porque quem foi eleito de forma desonesta, comprando voto, em tese, vai ficar 4 anos também praticando uma conduta ilícita e com esse jogo de tomar lá da cá. Esses fraudadores das eleições, esses corruptos que se aproveitam da vulnerabilidade da população, precisam ser banidos e exterminados da nossa sociedade. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho agora sobre a instabilidade do TSE apresentada este ano. O ministro Barroso, na entrevista, já antecipou que a urna eleitoral estaria com os dias contados, porque em face da tecnologia, do avanço da tecnologia, da modernidade, o caminho natural será a opção de novas formas de voto e novas formas de coletar o voto. Então, o sistema eleitoral nosso é seguro, está aí a prova de hackers desde 96, nada até hoje foi provado que existe de fraude, porque é um sistema bem elaborado e é um sistema que é bem executado. Então, por conta da necessidade de blindar todo o processo eleitoral, pelo menos na parte de apuração e de coleta de votos, o tribunal houve por bem adotar algumas barreiras, que chama de firewall, para evitar que os hackers tentassem invadir. A invasão foi tentada, né? O tribunal conseguiu barrar aquilo ali, mas por conta desse novo mecanismo implementado em 2020, onde os tribunais regionais enviavam a Brasília os votos, porque no passado também, cada tribunal, né, ele faria, obviamente, a sua apuração divulgável. E agora é Brasília quem se encarrega disso. Ok, a gente agradece a presença aqui ao vivo no Balanço Geral do doutor em Direito Político, Direito Econômico. Muito obrigada por sua presença, traçando para a gente esse novo panorama pós-eleições. Muito obrigada e bom dia. Agradeço, espero ter contribuído para a democracia de Sergipe. Contribuiu bastante, com toda certeza.